Aleluia. Assim que metade da congregação sair, vamos continuar. A melhor metade. Tem que se tornar como criança para entrar no reino de Deus, então temos que aprender com eles. Puxa vida, ser espontâneo. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Pedir a Deus para nos dar concentração, foco. Senhor, nós clamamos a Ti nesta manhã, que a Tua palavra penetre em nossos corações, como orvalho, não como chuva forte, mas como orvalho, como nós ouvimos nesta manhã sobre o vento suave. Continue falando conosco, nossos corações. Atrai-nos a Ti, Senhor. Muda nossos pensamentos, muda nossas atitudes. Senhor, só Tu podes penetrar dentro de nós e mexer com aquilo que precisa ser mexido. O homem não consegue, nós não conseguimos mexer com nós mesmos, nós não conseguimos mudar outra pessoa. Só Tu conheces o coração de cada um, e Tu podes mexer com nossos corações nesta manhã. Clamamos a Ti, Tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu peço que o Senhor tire toda a distração desse momento. Eu peço que o Senhor dê para nós capacidade de prestar atenção, mas não prestar atenção apenas em palavras, mas que o Teu Espírito fale aos nossos corações. É muito mais importante ouvir a Tua voz do que ouvir a voz de uma pessoa. Fale conosco nesta manhã. Estamos aqui nesse lugar santo, não porque o lugar é santo, mas porque Teu povo está reunido, é a Tua igreja. E se é a Tua igreja que se chama pelo Teu nome, é uma oportunidade maravilhosa de ouvirmos a Tua voz. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a não ficar distraídos, mas a ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, como o Senhor falou com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Faça arder nosso coração e leva-nos ao ponto de um encontro pessoal contigo. É isso que nós suplicamos, é isso que nós pedimos, em Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor está falando conosco. Ele tem uma palavra específica para cada igreja. Nós vemos as 7 igrejas no Apocalipse. Para cada igreja era uma palavra diferente. Então a palavra da outra igreja não serve para nós, e a nossa palavra não serve para outro. Deus tem uma palavra específica para cada igreja. E essa palavra não é uma palavra de um dia, de uma reunião, mas essa palavra vem crescendo, ela vem assim desenvolvendo na igreja, no passar dos meses, no passar dos anos. E à medida que nós correspondemos a essa palavra, Deus nos transforma em uma palavra para o mundo. Muitas igrejas hoje acham que tem pastores e ovelhas. E o dever dos pastores é cuidar das ovelhas para que as ovelhas não se percam. É verdade. E o papel das ovelhas é não extraviar e não se perder, e depois que morrer, ter vida eterna. Também é verdade. Mas essa não é a única verdade, nem a verdade principal. A verdade principal é que Jesus foi embora, e no lugar dele, Ele deixou nós, a igreja. Então a nossa tarefa não é ficar firme e ser salvo depois que morre. Isso é tarefa de Deus, Ele já fez na cruz do Calvário, amém? Sou feliz com Jesus, por quê? Porque Ele perdoou meus pecados, e se eu morrer, eu estarei com Ele eternamente. Amém?
Então isso não é tarefa minha, é tarefa dele. Jamais poderia fazer, ele já fez. Mas nós estamos vivos por quê? Por que nós estamos vivos? Porque se o que interessa é vida eterna, que nunca acaba, a gente poderia não ficar vivo, né? Morrer logo e já ir para o céu. Porque corremos perigo todo dia de cair em pecado, de desviar de tal coisa, então é melhor morrer logo. Mas Deus nos quer vivos, tanto é que estamos vivos e aqui presentes nesta manhã. E por que estamos vivos, correndo esse risco? Porque Deus precisa de nós para se manifestar ao mundo. Amém? Jesus foi embora. Ele falou, agora a tarefa é sua. Eu quero me mostrar ao mundo através de vocês. Esse é o dever nosso. Tem que inventar moda, não tem que fazer nada, não tem que tentar ser santo, não tem que fazer nada. Você tem que deixar Jesus viver em você, para que o mundo veja. E tem duas coisas que essa igreja tem ouvido para valer, por muitos anos. Primeira coisa que a igreja, ele diz, a minha casa é casa de oração. E não é a oração dos pastores, não, é a oração da igreja. Amém? A sua oração tem peso para com Deus. A sua oração move as coisas. A igreja orando tem autoridade. Mordecai não podia falar com o rei. A rainha Esther podia falar. A igreja tem autoridade. Os pastores só têm o dever de ajudar a igreja a orar. Mas quem tem autoridade com Deus é a igreja. Todo tipo de oração. Coletiva, em casa, lugar secreto, na família, de 2 ou 3. O dever da igreja é orar. O papel da igreja é orar. A autoridade da igreja é orar e mudar as coisas nos lugares celestiais. Amém? E a outra coisa que recentemente, alguns meses para cá, Deus está falando com a igreja sobre pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Não ficar apenas na sala de oração orando, mas sair falando, anunciando as boas novas. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Hoje eu quero falar com vocês sobre o evangelho. Para você pregar o evangelho, você precisa conhecer o evangelho. E você precisa viver o evangelho. Que muitas pessoas pensam que pregar o evangelho é falar, levanta a mão, aceita Jesus e ele perdoa seus pecados e pronto, você está salvo. Biblicamente não é isso. E muitas vezes as pessoas não ouvem o evangelho, porque eles não veem o evangelho em nós. Muitas vezes somos péssimos vendedores. O que você acharia de um vendedor que, quando ele fala sobre o produto, ele não fica entusiasmado? O que você acharia de um vendedor que tem aquela coisa que ele vende e está triste, cabisbaixo, achando que a vida cristã é difícil, que Deus exige muita coisa da gente? Ele já tem o que ele quer te vender, mas ele está deprimido, triste, abatido. Você ia comprar um produto desse vendedor? O vendedor que vende é um cara que ele mesmo acredita no seu produto. Ele não está vendendo um produto que ele quer para os outros, ele gosta do produto. Ele curte o produto. Ele está alegre com o produto. E, na verdade, ele fala para o comprador, você sabe de uma coisa? Vou vender isso para você coisa nenhuma, vou ficar para mim mesmo. O vendedor que é tão entusiasmado com o produto dele, que ele está esbanjando entusiasmo, está assim feliz. E se o evangelho é boas novas, antes de citar palavras, antes de pregar, precisa chegar na frente da pregação
o rosto do vendedor. Ele precisa chegar primeiro. A pessoa fala: o que é que você tem mesmo? Como que você é tão feliz num mundo tão difícil? É verdade que você tem dinheiro? Não. É verdade que você foi promovido? Não. É verdade que você está empregado? Não. É verdade que você nunca briga com sua mulher? Não. E como é que você está feliz? Eu tenho uma coisa, que na verdade essas outras coisas me entristecem temporariamente, mas essa coisa que eu tenho é superior. Quantos de vocês entenderam ou entendem quando canta Shekinah? Quantos de vocês entendem? Levanta a mão quem entende. Está vendo por que a gente não cantou direito? Quase ninguém entende o que é Shekinah. Venha o teu Shekinah. O que é isso? Que raio de coisa é essa? Nós precisamos entender que o Shekinah é a glória do Senhor. É a nuvem da glória do Senhor. Quando você fala, vem o teu Shekinah, fala assim: meu Deus, me livre desses pensamentos deprimentes, esses pensamentos terrenos, esses pensamentos voltados à terra, essa visão de formiga. Senhor, me enche com a glória da eternidade. Essa vida vai passar, em 10 anos passa rapidinho, em 20 anos passa rapidinho, talvez nem isso, talvez eu vou estar num acidente, vou morrer e vou para a glória. Irmãos, o cristão tem que estar tão alegre com esse negócio que ele tem, que ele não está nem aí se ele morrer. Tem um livro que nós estamos traduzindo, chama O que aconteceu com o Evangelho. O último capítulo, ele fala sobre o céu. Meu Deus do céu. Eu fiquei com vontade de morrer na hora. Porque o céu é muito bom. Gente, o céu é muito bom. E ele foi descrevendo tudo que não vai ter lá. É bom demais. Não vai ter dor no joelho, não vai ter dor na cabeça, não vai ter gripe, não vai ter dengue, não vai ter câncer, não vai ter nada disso. Vai ter nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhuma mágoa, toda coisa passada vai passar, porque nós estaremos cheios da glória do Senhor, cheios do Shekinah, cheios de Deus. Mas agora, não estamos no céu ainda, e estamos aqui na terra, para manifestar antes da hora essa glória de Deus. Quantos de vocês sabem qual a primeira palavra do Evangelho? A primeira pessoa que pregou o Evangelho foi João Batista. Depois veio Jesus e pregou a mesma coisa que João Batista. E onde começam as boas novas? Esse produto que nós temos que vender de graça. De graça. Ele diz, esse autor desse livro que eu estou falando, o que aconteceu com o Evangelho, ele diz que as pessoas não creem mais no inferno, que as pessoas dizem, Deus não pode ser bom e cheio de amor e mandar pessoas para o inferno. Um Deus bom não faria isso. O Deus bom nos livraria disso, nos daria uma graça, uma misericórdia. E ele fala assim, o problema é que ele já deu em Jesus, ele já deu. Só vai para o inferno quem não recebe de graça essa oferta gloriosa dele. Ele é bom, ele é amor, e ele dá de graça. Ele deu o filho dele para morrer por nós. Então, ninguém precisa ir para o inferno. Ninguém precisa ir. É só receber de graça. Mas como começa essa mensagem do Evangelho? Qual é a primeira palavra do Evangelho? Que João Batista pregou e que Jesus pregou. E, por favor, me escutem nessa manhã com bastante atenção, que o meu desejo é que Deus mexa conosco nesta manhã. Amém? Quantos querem que Deus mexa com você? Que Deus mude coisas dentro de você. E que seu rosto manifeste muito mais a natureza desse Evangelho do que tem mostrado até hoje. Então, precisamos... Eu não estou falando com vocês sobre uma mensagem que você vai pregar para os outros. Não. Eu estou falando sobre a mensagem nos atingir. Sobre Deus mudar nossa afeição, sobre Deus mudar nosso ânimo, sobre Deus mudar nossas atitudes, sobre Deus mudar nossa mente. Então eu não estou querendo aumentar seu conhecimento com curiosidades, eu quero que Deus mexa conosco, quero que Deus mexa comigo, quero que Deus mexa com vocês.
Estou preocupado com isso só. Que Deus nos mude, para que nós sejamos instrumentos para que as pessoas sejam livres do inferno e possam viver eternamente com Ele. Qual a primeira palavra do Evangelho? Arrependei-vos. Se o Evangelho não traz alegria, se o Evangelho não traz um fulgor, uma luz, uma coisa tremenda em nós, que atinge a pessoa antes de ouvir a palavra, que faz a pessoa perguntar para nós o que a gente tem, é porque o arrependimento não funcionou em nós. E o que adianta falar com o outro arrepender se eu não arrependi? Ou se eu arrependi pouquinho. Quantos querem mais de Deus em seu coração? Quantos querem mais de Deus? Quantos querem permanecer nessa presença? Durante a semana, à noite, durante os dias, no serviço, na escola. Quantos querem que Deus enche o seu ser? Os problemas não vão acabar, as dores não vão acabar, as lutas não vão acabar, mas a graça e o Shekinah de Deus estará dentro de nós, nos levando acima dessas coisas. E nós, no meio da tribulação, vamos poder falar coisas de graça para outras pessoas. Mas para isso, tem que ter espaço. Deus não consegue entrar se você está cheio de si. Se você está cheio de eu faço, eu fiz, eu sou, eu faço, eu tento, eu luto, mas fulano não faz, mas Beltrano não faz, mas a igreja não faz, mas fulano não sei o que não faz. Se nós estamos cheios dessas coisas, como é que a glória de Deus nos enche? Para a glória de Deus nos encher, e nós estamos orando como igreja há anos, e o Senhor quer derramar uma presença muito grande aqui no Espírito Santo, viu? Ele quer derramar, Ele vai fazer coisas tremendas neste lugar. Tremendas. Nós vamos prostrar, nós vamos conseguir dar seguimento na reunião, porque Deus vai estar presente. Como eu falei daquele aparecimento daquele Jesus para aquele pastor lá em Flórida, nós vamos não conseguir ficar em pé diante da presença do soberano Deus. Nós vamos estar prostrados. Ele vai descer, Ele vai nos encher, e multidões de pessoas serão salvas, amém? Sem a gente fazer quase nada, porque a glória do Senhor vai resplandecer em nossos rostos. A gente não pode fazer isso, a gente não pode trazer esse derramamento, mas nós podemos preparar para isso, e para preparar para isso tem que ter espaço. Jesus desceu da glória e se esvaziou. Nós precisamos arrepender, e arrepender significa esvaziar. Eu preciso conscientemente dizer: Deus, eu não gosto do meu jeito de pensar, eu não gosto do meu jeito de viver, eu não gosto de nada em mim. Então, menos de mim e mais de ti. Amém, irmãos? Estão entendendo um pouquinho do que eu estou falando? Existe a oração, existe a pregação do Evangelho, mas existe uma coisa que vai junto: Deus, me livre de mim mesmo. Qual o pior castigo que você pode dar para uma pessoa? Colocá-la em solitária. O criminoso mais endurecido. Você pode bater, você pode ferir, você pode torturar, está nem aí. Bota ele sozinho. Um monte de tempo. Você é a sua pior companhia. Você é seu pior monstro. Você é seu próprio inferno. E Jesus veio nos livrar disto. Mas para fazer isso, você precisa querer. Você precisa concordar com Ele. Por isso que o Evangelho não vem falando: receba a graça. Não, arrependei-vos e depois receba a graça. O Evangelho não começa: Jesus morreu por você, fica alegre. Eu estava quase salvo, agora eu vou ficar salvo completo. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou dar o dízimo, agora eu vou ser um crente. Não. Você precisa arrepender primeiro.
Você precisa falar: Deus, eu não presto, e já cheguei à conclusão que não presto mesmo, e que não tem chance para mim, e é impossível melhorar, e não vou prometer para o Senhor que vou melhorar, porque eu não consigo. Eu concordo com o Senhor, que eu sou um traste miserável, sem vergonha, que não presta para nada. Isso chama-se arrependimento. Arrependimento não é assim: nossa, eu já estou quase bom, eu sou o bolo e Deus vai passar o glacê, ser salvo. Vou batizar e ser crente, agora vou ser salvo. Mas o bolo eu já tinha. Que bom que Jesus me salvou, mas eu já estava quase salvo, faltava só um pouquinho. Agora fulano de tal, não, ele precisava. Aqui ele estava perdido. Eu não, eu já estava quase salvo, faltava 10%. Muito obrigado, Jesus, o Senhor me deu 10%. Se você pensa isso, e a maioria de nós pensamos isso, a gente não fala, mas pensa: nossa, eu não sou como esses outros. Eu não sou uma prostituta, um travesti. Sou nenhum desses políticos sem vergonha, que na Bíblia chama de publicano. E o Brasil tem bastante publicano, né? A gente aponta o dedo para os outros, a gente aponta para os políticos, a gente aponta para os outros, mas a gente nunca entende quem nós somos. E arrependimento não é apontar dedo para o outro, não. Arrependimento é dizer: Deus, estou envergonhado de quem eu sou. E o único motivo de eu não ser igual a eles é porque eu tive um lar, tive uma família, tive alguma coisa que me ensinou. Mas se deixasse eu na situação que eles estavam, eu era igual a eles, ou talvez pior. Eu só consigo comportar melhor porque eu tive condições que eles não tiveram. Mas sou ruim tanto quanto eles. Os irmãos estão entendendo? Você sabia que quando as coisas vão bem para a gente tem dificuldade de buscar a Deus? E quando as coisas vão mal, a gente tem uma facilidade para buscar a Deus? E buscar a Deus é a melhor coisa que tem? Então, Ele nos ama e vai fazer a gente passar problema para a gente poder buscar Ele? Ou será que nós podemos buscar a Deus sem problemas, mas mesmo assim dizendo: essas coisas não me satisfazem, eu quero só o Senhor? Os irmãos estão entendendo? Deus não precisa nos perseguir, nos torturar, fazer pessoas ser degoladas na nossa frente. Não, Ele pode nos abençoar mesmo tendo comida da mesa, tendo dinheiro, tendo família, tendo as coisas. Nós podemos falar: Deus, muito obrigado por tudo isso, eu não quero que pare, mas eu preciso do Senhor, senão eu não consigo avançar. Eu quero ler para vocês só 2 histórias que Jesus contou para que isso penetre em nossos corações. E eu gostaria que no fim, se alguém sentir alguma coisa de Deus, que nós começássemos a manifestar isso para Deus mesmo, de coração, de coração. A gente não consegue criar arrependimento, mas a gente consegue abrir o coração e falar: Deus, me dá arrependimento, me dá um coração que entenda quem eu sou de verdade, e que eu paro de me achar, e que eu me considere um lixo, amado pelo Senhor, agraciado pelo Senhor, e que esse amor e essa graça possam encher meu coração de tal maneira que eu possa irradiar a alegria do Senhor para as outras pessoas. Vamos, vira comigo aqui para Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Quando você vê esse negócio aqui, sublinha na sua Bíblia, não sei como é que a sua tradução diz, mas deve ser mais ou menos igual. Os que confiavam em si mesmos. Sublinha isso e fala assim, põe seu nome: sou eu. Sou eu. Eu falto esse negócio. Eu ainda me acho. Deus me livre de me achar. Gente, acontece uma coisa abominável. O cara converte.
O cara aceita Jesus e no outro dia ele já se acha mais do que os outros. Ele já fala assim, meu patrão é ímpio. Já pensou? Ele ontem era ímpio, agora ele fala, meu patrão é ímpio. Minha família é idólatra. O evangélico, assim, ele aceita Jesus, em vez de humilhar, ele se acha melhor. Posso contar um segredo para vocês? Pode contar um segredo para vocês ou não? Melhor não, né? Melhor contar? É melhor contar um segredo? Eu estou olhando para ver se todo mundo quer, porque se todo mundo não quiser, tem gente que não está fazendo assim, tem gente que está assim, ó, olhando para estatelada assim, ó. Deus salva os piores primeiro. Se você é o primeiro de sua família a converter, o que você é? O pior. Paulo falou, a mim o pior dos pecadores. Paulo, o apóstolo Paulo falou, eu o pior dos pecadores. Deus manifestou a sua graça. Eu não sou digno nem de ser chamado nada, porque eu persegui os cristãos. Eu não mereço nada, sou zero, sou o pior dos pecadores. Arrependimento significa que você diz, eu sou o pior dos pecadores. E se tem outras pessoas não convertidas, elas são melhores do que eu, porque eu converti antes que eles. Então eu sou o pior. Quando você prega uma pessoa, nunca fala que ela é má, fala que você é mais má do que ela. E se Deus deu um jeito para você, para ele é facinho. Beleza, tranquilo. Então, uma pessoa que não arrependeu é uma pessoa que se acha, tá? É uma pessoa que confia em si mesmo, crendo que era justo. Confia em si mesmo, crendo que era justo. Que nojeira! 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Gente, tem oração que não vai, né? É bom orar, mas pensa bem sobre como você está orando. Porque Jesus diz que um ora certo e o outro ora errado. Então vamos ver quem ora certo e quem ora errado. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse coitado desse político incorrupto que está aqui orando perto de mim. Esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana. E o cara era bom mesmo, viu? O cara é bom. Você jejua 2 vezes por semana? Você não jejua nem uma vez. Jejua 2 vezes na semana, e jejuar 2 vezes por semana é bom, viu? Para a vida espiritual. Só que ele está baseando nisso, tá? Ele está achando que isso melhora o currículo dele com Deus. Ele está achando que a oração dele vai subir mais rápido, porque ele jejua 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele achou que não podia nem levantar os olhos. Não mereço, não mereço. Sou uma nojeira, eu me abomino. Mas bati no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Grava essa oração, tá, gente? Grava essa oração. Jesus está ensinando a orar certo, tá? E ele disse, ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pensa comigo que absurdo que Jesus está falando. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é escandaloso. O publicano não jejua 2 vezes por semana, não dá o dízimo, mas às vezes ele rouba dos outros. Ele é escorraçado pela sociedade, todo mundo quer linchar ele, porque ele não presta mesmo, e ele não presta de verdade. Não é assim, fazer de conta não, ele não presta mesmo. Ele não presta mesmo, ele é ruim mesmo. Mas ele chega a Deus e fala, tenho nojo de mim mesmo, me acho um traste. Tem misericórdia, não posso nem levantar os olhos, tem misericórdia de mim. Quando você ora assim, o que você está querendo dizer? Eu não presto, mas tu prestas. O Senhor não é um Deus que vai jogar na minha cara, o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu não confio em mim, mas eu confio em ti, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Mas eu não mereço nada. Se o Senhor fizer alguma coisa para mim, é pela graça, porque o Senhor é bom, porque eu não sou.
ele se abomina, ele se despreza, ele tem nojo de si. E ele fala: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí ele não fez mais nada. E Jesus disse: ele desceu justificado para sua casa e não aquele. Como? Como? Ele não fez nada, não prometeu dar o dízimo, não prometeu jejuar, não prometeu mudar de vida. Ele só falou assim: tem misericórdia de mim, que eu sou um traste. E voltou justificado para sua casa. Como que esse cara volta justificado para sua casa? A gente ia falar assim: você tem que fazer curso de batismo, meu filho. Você tem que prometer que você não vai fazer isso mais. Você tem que prometer que você vai mudar de vida. A gente ia falar um monte de coisa para ele. Não, peraí. Justificado já? Só orando desse jeito? Imagina, só orar desse jeito e ser justificado. Cara bom é o fariseu. Por que um cara tão pecador assim, e só orando desse jeito, desceu justificado para sua casa? Isso me incomoda, tá? Eu li isso aqui e fiquei assim: nossa, desceu justificado para sua casa. Pode contar outro segredo para vocês? Pode? Aí, tá vendo? O palmeirense aqui diz que posso. Tá? Ele desceu justificado. Jesus até explica, vamos ver aqui. Talvez você não vai entender pelo que Jesus está falando aqui, mas eu dou uma melhoradinha. Versículo 14: digo-vos que esse desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que a si mesmo se humilhar, se exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele não foi justificado porque ele prometeu, porque ele fez alguma coisa. Não, ele foi justificado porque ele falou assim: eu desisto, eu não presto, eu não consigo melhorar. Isso se chama arrependimento. E quando você arrepende, você está se esvaziando. Você está dizendo: Deus, nem promessa para melhorar não consigo fazer, porque eu não presto nem para isso. Eu não confio em mim. Eu posso até falar com o Senhor agora: vou melhorar, Senhor, não vou fazer isso mais. Amanhã eu vou fazer de novo. Eu já sei. Eu já me conheço. Virando a esquina eu já mudo de ideia. Eu sou um traste mesmo, perda total. Sabe o que acontece quando você diz isso para Deus? Você cria um vácuo. Você cria um vácuo. Você cria assim um zero à esquerda. Você cria um vazio. E a natureza abomina o vazio. E Deus ama o vazio, porque Ele vai encher o vazio com a sua glória. Quando você se esvazia, você é candidato para ser cheio da força e da glória do Senhor. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui conhecem o AA? Alcoólatras Anônimos? Quantos conhecem? Qual é a chave dos Alcoólatras Anônimos? Qual a chave deles? É você dizer: eu sou um alcoólatra sem solução, não consigo vencer sozinho, já tentei milhares de vezes, não consegui, então eu não consigo. Quando ele fala isso, ele está no caminho para a vitória, para não beber mais, não é verdade? Quando ele diz: eu não presto, não tenho condição, eu preciso ir nessa reunião toda semana, eu preciso de ajuda, eu preciso de outros, quando ele fala isso, ele ganha a vitória. Mas no dia que ele fala: não sou mais, está vendo? 10 anos que eu não bebo, não preciso mais dessa reunião, não precisa mais dessa ajuda. Aí ele cai de novo na mesma hora. O que se exalta, Deus abate. O que se humilha, Deus exalta. E a igreja, aqui, essa igreja, essa congregação, vai ser um CA, não AA. Que eu espero que aqui não tenha nenhum alcoólatra. Tem algum alcoólatra aqui? Talvez tenha, né? Mas nós somos todos CA, carnais anônimos. Se deixar a gente sem comunhão, sem a presença de Deus, sem a força dos irmãos, a gente cai em pecado na hora. E não é esse tão maduro, tantos anos de crente, vive caindo direto por aí. Pastor, líder, todo mundo cai. Ninguém está isento disso. Nós todos somos canais anônimos. Nós precisamos de Deus desesperadamente.
E nós precisamos uns dos outros, desesperadamente. E tem alcoólatra que diz, faz 20 anos que não bebo, mas eu sou alcoólatra. 20 anos que não bebo, mas eu sou alcoólatra, eu me conheço. Eu sei que nada sou e preciso de ajuda. E aí eu consigo andar em vitória. Amém? A outra história é Lucas também. Vamos, antes de ir para lá, vamos, João 9, os últimos versículos de João 9. Eu só quero ler esses últimos versículos de João 9, versículo 39. E eu quero que você grave essas coisas no seu coração. João 9, 39. Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura nós somos também cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. O que Jesus está dizendo? Cego ele resolve. Cego é fácil. Publicano, sem vergonha, traste, Deus resolve. Pecado, Deus resolve. Não tem problema não. Se fosse cego, não tem problema. Mas você é cego e diz que vê. Aí não tem jeito de eu te livrar. Se você se acha, se você tem uma coisa que, olha, gente, é um câncer espiritual. Sabe como é que chama esse câncer espiritual? Justiça própria. Eu acho que eu sou justo. Eu acho que eu sou bom. Eu acho que pode não ser bom, mas eu estou quase bom. Eu acho que eu posso me basear em mim mesmo. Você é cego. E você é um cego que diz que vê quando não vê. E aí Jesus não pode resolver o seu problema. Quem que pode receber o evangelho? Uma pessoa arrependida. Uma pessoa arrependida não fala mal dos outros. Sabe por quê? Porque ele nunca vê o mal que os outros fazem? Não, vê direto, todo dia. Ele não fala mal dos outros porque o mal que ele faz incomoda ele mais do que o mal que os outros fazem. Ele não tem graça falar do mal dos outros. O outro fez, mas eu também faço. Ai de mim, que vai ser de mim? O que eu posso fazer comigo mesmo? Então, quando tem arrependimento verdadeiro, você não fala mal dos outros, você não fofoca, você não aponta o dedo, você não critica, porque você se acha pior que os outros. E é esse tipo de pessoa que Jesus veio salvar. Amém? Arrependimento esvazia para que Jesus encha. Para que Jesus justifique. Você deve se justificar para sua casa, sem fazer nada, sem merecer nada. Mas porque você tem arrependimento. A graça de Deus vem encher esse vácuo. E você consegue andar em santidade, em graça. Você consegue jejuar 3 vezes por semana em vez de 2. Você consegue dar o dízimo e mais do que o dízimo. Você consegue fazer qualquer coisa, mas não porque você faz nada, porque recebeu graça. Recebeu o evangelho. Recebeu o poder de Deus. E agora em Lucas 7. Lucas 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, é uma prostituta. Quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, os enxugava com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, falava consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora.
Gente, vocês estão vendo a cena? Vocês pensam na cena? A mulher não levantou a mão para aceitar Jesus. Se ela for uma prostituta entrar aqui e levantar a mão para aceitar Jesus, todo mundo vai aplaudir. Nós vamos amar ela. Mas ela não fez nada disso, não. Ela entrou numa festa e, sem falar nada, vestida ainda a caráter, ela estava chorando. Ela não estava nem aí para quem pensava qualquer coisa, porque ela se achava tão ruim que ela perdeu a vergonha de qualquer coisa. Ela viu em Jesus algo que a rainha de Sabá viu em Salomão. Mas Jesus estava muito disfarçado. Salomão tinha um trono com 12 degraus, com um monte de leão dourado e tal. Salomão até dava para ver que ele era sábio. E Jesus disse, tem um maior que Salomão, e vocês não estão vendo. Mas é porque ele estava todo maltrapilho, os pés dele cheios de poeira, cheios de sujeira. Um homem pobre, só tinha a roupa que tinha no corpo. Depois dividiram quando ele foi crucificado. Esse homem disfarçado era maior que Salomão, tinha mais resposta que Salomão, tinha mais sabedoria que Salomão. E o fariseu convidou ele para comer como tipo uma coisa social, mas não fez nem o básico. E a mulher, prostituta, perdida, sem mudar de vida, ela viu que tinha o maior que Salomão naquele homem. E ela falou, é minha chance. É minha chance. Se eu deixar passar, estou perdida mesmo. Que se lasque todos os critérios sociais. Vou pegar esse bálsamo que custou caríssimo. Vou pegar esse negócio aqui, que gastou anos para juntar. E eu vou clamar por socorro. E eu não sou digno nem de falar. Lembra que o publicano nem levantou os olhos? E ela não falou nada, e veio por detrás, eles estavam deitados na mesa, os pés imundos virados para lá, e a mulher chegou e começou a beijar os pés sujos, e lavar com as lágrimas, e chorar desesperadamente, e Jesus na dele, e o fariseu na dele. Já pensou que cena? Pensa desses três aí. Jesus, o fariseu e a mulher. E Jesus, como quem não quer nada, fala o quê? Que ele fala? Versículo 40. O fariseu falava consigo. Não sei como é que Lucas sabia disso, mas Lucas teve uma revelação. O que o fariseu falava consigo, né? É só olhar a cara dele, já sabia o que ele estava falando. Esse homem não pode ser profeta. Se fosse profeta, não deixava a prostituta tocar na pé dele. Você já pensou que é um absurdo? Esse cara disse que é profeta. Se ele fosse santo, ele não deixava a mulher tocar nele, não. Ele fala, vai embora, show! Falava consigo, falou nada, dá aquela cara de santo, aquela cara de religioso. Aí respondendo, Jesus disse, Simão, tem uma coisa a dizer-te, como se tivesse nada acontecendo. E a mulher está chorando, está lavando o pé, e ele fala assim, Simão, eu tenho um negócio para dizer-te. Fala, mestre. A conversa normal, e o cara pensando nisso de Jesus, e a mulher lá chorando, e aquela cena, e Jesus dá uma boa, Simão, eu tenho um assunto com você. Fala, mestre. Mas quase não conseguia ouvir o que Jesus está falando, porque ele achava absurdo aquilo lá. Diz a mestre, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, o outro 50. 500 dias de serviço, denário é salário de um dia. 500 dias de serviço é um fundo de garantia meio alto. E o outro devia 50, que dá quase 2 meses, né? Um devia 2 meses e o outro quase 2 anos. Um devia 50 e o outro devia 500, o mesmo credor. Nenhum dos dois tinha que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Jesus foi uma história bem curtinha aqui, não cumpridor não. Um devia 50, outro devia 500. Perdoou os dois. Qual dos dois vai amar mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, né? O de 500. Replicou Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, agora vem, sabe, até agora foi só anestesia, agora vem o corte, assim, ó. Até agora está jogando xadrez, agora vem o checkmate, assim, ó. Ele pega o cara, induz o cara, 50, 500, perdoa os dois, qual que ama mais? Ah, o de 500. Aí ele voltou para a mulher e falou, você viu essa mulher aqui?
Disse: vês tu essa mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas essa com suas lágrimas os regou, com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela porém desde que entrei não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, olha o que eu estou falando, gente, olha o que eu estou falando, esvaziar, se considerar lixo, ter nojo de si mesmo, não querer ter razão nenhuma, não se julgar no mérito, não se julgar precisando de nada, merecendo nada. E ele disse, ela não pediu perdão, ela não disse uma palavra, porque ela não era digna de falar. Ela não fez nada para merecer isso, ela só estava desesperada, fazendo, eu não presto, mas ele é misericordioso. E foi lá. E foi lá. E o que ele diz? Por isso te digo, perdoados são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu queria que você sublinhasse isso. Se o seu amor por Jesus é meio pouquinho, é porque você acha que ele te perdoou pouco. Ele te perdoou, talvez você ache que nem 50, talvez 10, talvez 20. Você fala, não, eu sou salvo, aceitei Jesus, estou na igreja, Jesus foi bom ele morrer para mim, mas seu amor, ó, esse tamanhozinho. Sua paixão é desse jeito. O seu entusiasmo pelo evangelho é fraquinho, que a pessoa não consegue nem ver. Quando você chega para a pessoa, ela não vê você pensando em Jesus, pensando em vida eterna, pensando na alegria, pensando na salvação. Ele vê você preocupado com coisas da terra que vão passar. Ele não vê você rejubilando, transbordando, porque eu sou um traste miserável. Eu devia 500 e ele me perdoou 500. Quem é muito perdoado, muito ama. E Deus não está pedindo para você currículo, Ele não está pedindo de você nada que você faça, Ele está pedindo que você reconheça que você não presta, mas Ele é misericordioso. Ele está pedindo que você entenda que você não é nada, mas Ele é tudo. Ele só quer isso, Ele não quer outra coisa. Ele não quer outra coisa. Perdoados são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Gente, eu fiquei olhando isso aqui hoje e falei assim, ué, de onde veio a fé? Ele falou de amor o tempo todo, ele não falou de fé. Ela muito amou, ela vai ser muito perdoada. Mas depois ele diz, a tua fé te salvou. A tua fé é em você mesmo? Não. A tua fé é em mim. Você cria que eu sou misericordioso. Você cria que eu sou bondoso. Você cria que eu aceito pessoas que não prestam para nada. Você creu. Porque você amou muito. Você viu algo que muita gente aqui não viu. A rainha de Sabá saiu de um país longe para ver Salomão. E o pessoal vivia ao redor de Jesus e não via. Mas essa mulher viu. Lembra que eu falei? Que quando a gente está em desespero, quando a gente está mal, a gente clama a Deus e a gente faz coisas doidas, coisas malucas, porque a gente não está nem aí, porque a gente sabe que precisa mesmo de um Salvador. Quem aqui precisa de um Salvador? Salvar de quê? Salvar de você mesmo. Salvar de sua justiça própria. Salvar de você estar cheio de si. Salvar de seus argumentos de que você é melhor que outras pessoas. Salvar de suas críticas dos outros. E você falar mal de outros. Salvar de si mesmo. E você não pode fazer nada. Mas você pode chegar para Jesus e falar, eu creio que o Senhor é bondoso, misericordioso. Eu sou cego, preciso ver. Eu não enxergo meus erros, eu só enxergo dos outros. Mas eu quero enxergar os meus. Me revela para que eu tenha essa santo arrependimento. Vamos terminar só com uns versículos aqui de Salmo 139.
É uma oração que eu queria que nós fizéssemos nesta manhã. Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler todo mundo juntos, vamos falar juntos essa oração a Deus. Colocou aí, vamos lá então. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Deus já sonda, Deus já sabe. Mas se você não orar, você não vai ver. A Bíblia fala que Deus sonda os corações, Deus conhece os corações. Não precisa orar para Ele conhecer, porque Ele já conhece. Mas quando a gente ora, prepare-se, você vai ver o tanto que você é ruim. Mas isso é uma libertação muito grande. Muitos anos eu dou graças a Deus, porque Ele me revela quem eu sou. E isso não me faz mal, isso me faz bem. Se Ele não me mostrar, não consigo ter arrependimento. Mas se Ele me mostra atitudes, motivações, palavras, as coisas abomináveis, quando Ele mostra, Ele não mostra jogando na cara. Ele só fala, tá vendo? Isso aí eu abomino. E está em você. Mas Ele é Pai, Ele é bondoso. E quando você fala assim, obrigado Deus, obrigado por enxergar isso, porque isso me faz não confiar em mim e confiar somente em Ti. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Quantas reuniões a gente vai, sente a presença do Espírito Santo, e meu irmão sempre usa essa ilustração, parece que a gente é um ferro, que na reunião, na presença do Espírito Santo, a gente começa a ficar vermelho, assim, aquele ferro ficando vermelho, depois esquenta mais, fica branco, sabe? Aquele ferro, o calor subindo, mas não muda. Ele esquenta, quando esfria, ele está igualzinho. Isso é uma tragédia. Mas quando Deus vem para o seu espírito, você pode estar sozinho numa reunião, e Ele nos esquenta e nos faz tocar o coração. E aí você fala, Deus, me mude, não deixe que eu esfrie depois e continue do mesmo jeito. Muda meus hábitos, muda minhas atitudes, muda meu olhar. Enche-me do teu Shekinah, enche-me da tua glória. Faz com que pessoas sintam a presença de Deus quando eu chego perto.